O vírus da gripe é um vírus de RNA, composto por 8 moléculas de RNA. Esse RNA está protegido pelo capsídio, que é uma capa proteica que protege o material genético do vírus. Em volta do capsídio, nós temos o envelope. Esse envelope tem uma constituição lipoproteica. Tá? É parecida com as membranas plasmáticas das células hospedeiras. No envelope, nós temos a hemaglutinina, que pode ser chamada de espícula H. Essa proteína está localizada no envelope do vírus. Ela permite que o vírus se prenda à célula hospedeira. E nós temos a neuraminidase, que pode ser chamada de espícula N. Essa espícula N permite que os novos vírus se desprendam da célula hospedeira. Para que o vírus da gripe infecte a célula hospedeira, essa célula hospedeira precisa ter na sua membrana plasmática proteínas que são receptores para a espícula H do vírus. Essa espícula H vai se prender a essas proteínas da célula hospedeira. E essa célula hospedeira vai iniciar o processo de endocitose, que é o processo de englobamento do vírus pela membrana plasmática. Quando o vírus for englobado pela célula hospedeira, será formado o endossomo. E logo depois, o envelope do vírus, que tem uma constituição muito parecida com a constituição da membrana plasmática da célula, vai se fundir e o RNA viral será liberado no citoplasma da célula. Esse RNA que está no citoplasma vai se encaminhar para o interior do núcleo da célula hospedeira. Esse RNA viral vai iniciar um processo de produção de um outro tipo de RNA, o RNA positivo, que tem o papel de mensageiro. Esse RNA mensageiro tem duas funções. Uma dessas funções é produzir novas moléculas de RNA viral. Essa reprodução acontece dentro do núcleo da célula hospedeira. Uma parte desse RNA mensageiro sai para o citoplasma da célula e ali ele vai comandar a produção de proteínas, tá? Proteínas que vão compor o capsídio dos novos vírus e proteínas externas localizadas no envelope, que são as espículas H e N. E o RNA viral, que foi produzido no interior do núcleo, também vai se encaminhar para o citoplasma da célula hospedeira. E ali vão se unindo em grupos de 8 moléculas. As proteínas do capsídeo vão se unindo e formando o capsídeo em volta dessas 8 moléculas de RNA. Ao mesmo tempo, as espículas H e N produzidas vão se deslocando para a membrana plasmática da célula e vão modificando a constituição dessa membrana plasmática. Quando o capsídeo já está formado, essa partícula viral contendo somente o capsídeo e as 8 moléculas de RNA vai se deslocar e empurrar a membrana plasmática da célula, até que uma parte da membrana envolva todo o capsídeo do vírus e se desprenda da célula hospedeira, formando então uma nova partícula viral, contendo as 8 moléculas de RNA, o capsídeo e o envelope com as espículas H e N. A partir de um único vírus que infecta a célula hospedeira, são produzidos dezenas de novos vírus, por isso a infecção se espalha tão rapidamente. As manifestações clínicas mais comuns do vírus influenza são febre, calafrios, dores musculares, tosse, congestão nasal, coriza, dores de cabeça e fadiga. A influenza é uma doença infecciosa aguda de origem viral que acomete o trato respiratório. A cada inverno, ela atinge mais de 100 milhões de pessoas na Europa, Japão e Estados Unidos, causando anualmente a morte de cerca de 20 a 40 mil pessoas. O vírus influenza são únicos na habilidade de causar epidemias anuais recorrentes e menos frequentemente pandemias, atingindo quase todas as faixas etárias num curto espaço de tempo. Isso acontece devido à sua alta variabilidade e capacidade de adaptação. A natureza fragmentada do material genético do vírus influenza induz altas taxas de mutação durante a fase de replicação, em especial da hemaglutinina e da neuraminidase, que são as duas glicoproteínas da superfície do vírus. Como o vírus influenza apresenta altas taxas de mutação, isso resulta frequentemente na inserção de novas variantes virais na comunidade, para quais as populações não apresentam imunidade.
Em função das mutações que ocorrem naturalmente do vírus influenza, recomenda-se que a vacinação seja realizada anualmente. Estima-se que anualmente cerca de 10% da população mundial apresenta um episódio de influenza. Dentre as comunidades, as epidemias e pandemias de influenza iniciam-se de forma repentina e atingem o pico em 2 ou 3 semanas, com duração total de 5 a 8 semanas. O vírus em questão não é classificado como um oncovírus, porque ele não induz mutação na célula. Ele não tem capacidade de alterar o ciclo celular das células infectadas. E a maioria dos oncovírus são vírus DNA. O vírus influenza é um vírus RNA.